Voltamos. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tendo uma semana tanto quanto difícil, tenho visto eu ter sofrido uma enfermidade na perna aqui lateral, né? Alguns médicos, fiz ressonância, fiz raio-x, declaro que é um bursite, né? Outros, um estiramento, outros falam que é apenas um entorse, outros falam que é um hematoma, sei lá o que é, sei que está doendo, mas é suportável. Eu estava numa semana de mensagens acerca do profeta Daniel, mas hoje eu senti a vontade de falar um pouco sobre aquela reunião, né? Daquele dia, durante todo aquele dia, aquela quinta-feira que antecedia a crucificação de Jesus. Aquela reunião, aquele marco histórico, né? E a revelação maior de que os discípulos não estavam entendendo a causa que culminaria na prisão, crucificação, posteriormente sua morte. Doido! Manda ela calar a boca aí! Essa cadela faz muito barulho. Uma vez eu vi um filme que tinha uma pessoa que bota uma coleira aqui, quando ela vai latir, ela engole o latido. Acho que eu dei essa coleira de verdade. Tô brincando. Porque cachorro não pode ver ninguém no portão que late. Então Jesus, ele se reúne com os discípulos, já preste a finalizar seu ministério terreno, como homem, já preste também a retomar a sua glória, já que ele esvaziou-se dela. Uma coisa é esvaziar da sua glória, glória como Deus. Você vê Jesus como Deus, é impossível como mero mortal. Por quê? Porque o próprio Deus falou a Moisés, não há como você me ver. Se você me ver, você não vai viver. Então, manda que ele ficasse atrás da rocha e pela fenda ele viria aquela luz poderosa. Então, praticamente é um sol, né? Até quando a pessoa chega próximo do sol, mesmo antes de se aproximar toda em volta deles, a sua proteção, que chama a sua gravidade, a sua poder, né? Mesmo a caloria que envolve o sol, acaba evitando que as pessoas se aproximem, que os objetos se derretem antes mesmo de se chegar perto. Assim é Deus. Olhar para Deus é impossível se não se derreter antes, não morrer. Então, Deus não... É impossível, na nossa forma humana, vermos a Deus. Olha, nos evangelhos, de modo geral, mas Mateus, principalmente, no 26 e diante, ao 27, que vai trazer a narrativa de Jesus ele entrando na cidade, aquele último dia, penúltimo dia, que antecederia a sua prisão. E Jesus, ele, antes de entrar, ele dá uma ordem para os seus discípulos, para que ele olhasse as pessoas. E aquele homem que estivesse carregando um cântaro de água na cabeça, seguia-o. E quando chegasse lá, perguntasse. O mestre mandou perguntar aonde irá servir a Páscoa, a ceia. Aquele homem seguiu ele, entrou na casa e mostrou um grande cenáculo com tudo, com a mesa grande, com os caras, tudo, está tudo preparado. Interessante que estava a toalha, a bacia de água, né, a bacia com água lá dentro, tudo preparado. Vocês sabem que quando você ia numa casa de alguém, o anfitrião, o dono da casa, ele tinha que lavar os seus pés. Lavar os seus pés. Sinal de respeito
pela casa. É um sinal de respeito. E Jesus, todo mundo lá reunido, ele pega a toalha, põe nos ombros, uma toalha, um pano, e se assenta perto da bacia. E começa a chamar os discípulos para que ele pudesse lavar os pés deles. E foi lavando os pés. Aí chegou um Pedro, mas Senhor, lavar meu pé, pelo amor de Deus, qual o problema de lavar os pés? Pedro, tu não sabes o significado hoje, mas saberás amanhã. Mas importa que hoje eu lave os pés. Cara, Jesus Cristo, ele era convidado, ia morrer no dia seguinte. E Pedro, mas já estou limpo. Não, você está limpo de quê? Negativo. Está limpo pela palavra que eu vos tenho ensinado. Mas é necessário que eu lave seus pés. A jornada é grande, Pedro. Pedro, quando percebe que Jesus dá uma resposta definitiva, fala, se eu não lavar os seus pés, tu não terás parte comigo no meu reino. Ah, Pedro tomou um ultimato. Jesus é desse jeito, mas não é conversa fiada, não. Ele ouve a sua razão e depois ele dá a contra-razão. Quando ele contrariou a razão de Pedro, Pedro, na hora, ele caiu a ficha e falou assim, Senhor, não somente os pés, mas a cabeça, os braços. Faça a tua vontade. Melhor que me purifique lá de uma vez. Quando Pedro falou isso, Jesus toma nele. Falou, Pedro, tu não está limpo por causa da água, tu está limpo por causa da palavra. Embora a palavra signifique água, que purifica, que limpa a água da vida, que é Jesus. Mas Jesus quis trazer uma forma mais literal ali, né? Afirmar, ele não estou falando de metáfora, nem estou falando em alegorias aqui, Pedro, estou falando em literalidade. Se eu não lavar, você não terá parte. Então, Pedro se condicionou a lavar os pés, lavou os pés. Bom, após lavar os pés, somente um ficou sem lavar os pés, porque a palavra não havia o purificado, que era Judas Iscariotes, estava já a caminho para dar início ao plano de Satanás, que era prender Jesus e matá-lo. Afinal de contas, roubar, matar e destruir é a sua grande sina, é o seu legado, né? Deus o condenou a essas tríplices, né? Aliança maldita. Ele rouba, ele mata e destrói. Isso aí é papel do diabo. Por isso, quando o crente ele se propicia e se condiciona a essa tarefa de matar uma pessoa espiritualmente, de destruir uma reputação, de roubar assim, a posição, de roubar financeiramente, ou destruir o irmão, ou roubar o irmão. Eu tenho aqui a minha esposa, o irmão dela no passado, um dos tios dela, feio, a cometer esse tipo de coisa. Ana, Duda, deixa eu pegar aqui a bateria que saiu rapidamente. Nada. Vamos lá, então. Então, Jesus, ele já tinha declarado, e ali Jesus começaria a falar pela última vez o objetivo sumário, que naquele dia era o último dia em que Jesus estaria com eles em vida, digo, dando prosseguimento às suas orientações. E eles, ansiosos para saber o que Jesus ia fazer, pão, vinho, mas cadê o cordeiro? Né? Cadê a Páscoa? Não devemos comer carne? Né? As questões. Mas Jesus não queria, o significado de Jesus não era mesmo da Páscoa. A Páscoa, ela comemorava, né, a saída do povo judeu do Egito, a saída. A Santa Ceia, ela comemora
a lembrança da morte de Jesus Cristo. Você está entendendo? São completamente diferentes, mas ao mesmo tempo são tangíveis. Você pode traçar uma linha imaginária no meio e dividir esses dois pensamentos, Páscoa e ceia, que no fundo das contas, ceiar para mim significa morrer para o mundo e aceitar a minha fé em Jesus Cristo. E eu faço isso todas as vezes que eu como do pão e bebo do vinho. A Páscoa, ela significa a morte, né? Vamos botar assim, também está lá inserida, de todos os primogênitos. Aquele cordeiro que foi comido, né? E o sangue aspergido nos umbrais das portas. Teve morte também ali para marcar essa saída do povo. Então, às vezes, irmão, a gente não entende por que morrem pessoas na nossa família para nos libertar de uma prisão, de uma falsa segurança ou de um afastamento recíproco de que estamos distantes dos pensamentos e da palavra e da presença de Deus. Ou seja, às vezes morrem pessoas na nossa vida, pessoas que amamos, às vezes, que eram pedra de tropeço, me desculpe ser bem claro, que impedia a você enxergar Cristo de fato estava diante dos teus olhos. Jesus Cristo, ele não era uma pedra de tropeço, não para os cristãos, mas era para Satanás, entendeu? Jesus Cristo, ele não retirou o povo da terra quando morreu, quando Deus retirou o povo do Egito. Por isso que eu digo, há uma reciprocidade, uma aparente igualdade entre os dois eventos, porém, os eventos falam de cordeiros, o cordeiro foi morto lá, o cordeiro pascual, o cordeiro também seria morto, então há uma equivalência diante dessa aquiescência acerca do que significava a Páscoa para a ceia. Ambos deveriam morrer, tanto o cordeiro, para que pudesse simbolizar e comer a Páscoa, também para nós, o nosso cordeiro, ele padeceria e a posteriori ele também ressuscita. Diferente daquele cordeiro que só foi comido, o nosso não foi comido, nós não somos canibais. Jesus Cristo, ele morreu, mas ressuscitou. Aquele cordeiro, ele morreu e foi consumido, significando ali a saída do povo do Egito. O nosso, Jesus Cristo, ele disse, ele pega o pão e, tendo dado graças, tendo orado a Deus, ele disse, tomai e comei. Também viu como é que eles comeram? Este é o meu corpo. Não foi o cordeiro, Jesus, que morreu. Quem morreu, de fato, foi aquele que daria sua vida no outro dia. Tá. Então temos que separar. Tem a Igreja Católica, ela é a teologia da transubstanciação. Eles alegam que é um evento, a ceia, ela realmente, o pão, ele é a carne e o vinho, ele é o sangue, realmente. Não é? São símbolos. Simboliza, você toma o vinho, você mistura, você come o pão, você fermenta. Significa ele o corpo e o sangue, mas simbolicamente. Jesus disse, esse é o meu corpo, o pão, esse é o meu sangue, o cálice. Eu não sei porque que tem dúvidas a Igreja Católica acerca disso. Depois, anos depois, parece que eles passaram e deixaram essa doutrina da transubstanciação de lado. Mas tudo bem, isso aí já é outro fato. Então, o cordeiro pascual do Egito e o cordeiro pascual lá, né, da Jerusalém, não era o mesmo. Significado, simbolicamente parece, mas
literalmente, era pão e vinho. Lá era sangue, que não era para beber o sangue. Sangue era para dar proteção. Quando o anjo da morte viesse a ceifar os primogênitos, só ceifaria os que nas suas casas, nas suas portas, os umbrais dela não tinham a marca do sangue. Nós fomos marcados hoje pelo sangue. Nós somos comprados, fomos comprados com o sangue do Cordeiro. Um sangue que absolutamente nos trouxe paz. Sábado agora deve ser a nossa ceia na igreja. Ou seja, temos que acreditar que o que estamos passando é para estarmos o tempo todo lembrando isso. Mas lembre de mim, tá? Mas como é que vai ficar na memória deles? O que ficou na memória dos judeus, na memória dos discípulos? Cara, foi aquela prisão arbitrária, aquela surra de maneira desnecessária e aquela coça, chibatada, paulada, pedrada, chute, zombaria, até culminar no monte chamado Caveira, Cólgota, onde Jesus, lá no pico do monte, ele foi pendurado naquela cruz, que ele mesmo a carregou, junto com aquele homem, Simão. Eles dois juntos sobem, e eles carregam. Jesus é pregado naquela cruz. Aquilo ali que ficou na memória dos judeus, aquilo ali que marcou a mente, o que se passava na mente dos discípulos, que eles fugiram apavorados. Com medo também sofreram o mesmo castigo, já que a ordem foi essa. Os que forem discípulos de Jesus deveriam ser crucificados a posteriori. Mas, irmãos, trazer memória aquilo ali, tem pessoas que ficam aterrorizadas com cenas de violência, ficam marcadas, ficam demasiadamente sensível a ver ainda mais aquela cena horrível, Jesus com os pregos gigantescos nos pés e nas mãos, uma coroa de espinho e sangue jorrando para tudo que era lado. Ele estava totalmente ensanguentado, não obstante disso, rasgando suas vestes, cumprindo-se a palavra de Deus, lançando sorte às suas vestes. É isso que nós temos que nos lembrar. Por um lado, não somos masoquistas, temos que lembrar de maneira consciente de que Jesus, ele não veio apenas para cumprir, operar milagres, curar, etc. A Bíblia fala que ele, o Filho do Homem, veio para desfazer as obras de Satanás. E qual foi a principal obra do diabo? A principal obra dele, qual foi? Derrubar o homem e nos condenar a uma morte eterna, sem elo novamente com o Pai. Desfazer, não, se você lê a Bíblia, você tem que entender que existe muito mais coisa importante do que simplesmente ficar lutando pelo milagre, pela cura. Eu estou aqui com essa dor aqui, precisando de uma cura, mas sem a prioridade. A prioridade é eu compreender para onde eu vou. Jesus, eu vim para desfazer as obras de Satanás, as obras que ele dele, mas a principal obra, e era o objetivo maior de Jesus, era fazer com que o sangue de Abel, que foi o sangue da vingança, né, sangue vingador pela morte, a terra clama por vingança, né? Terra, quando fala terra, fala todos os seus habitantes da terra, do modo geral, porque nós somos terrenos, porque nós somos feitos do pó da terra. Então, nós clamamos por vingança, desde do assassinato de Abel até aquele último dia. Jesus podia subir no momento em que ele estava para dar o ápice da nossa vitória, ele podia falar assim, está tudo consumado. Abel, todos, eu me vingo aqui do sangue dele.
a terra está livre disso. Não, é negativo. Não foi isso que Jesus quis. A vingança, dizem as pessoas, é um prato frio que se come devagar, porque ele é insaciável. Você não consegue comer uma comida fria, você não consegue comer em velocidade, você fica ali, nem consegue terminar a sua refeição. Por isso que se chama vingança, é algo que acontece paulatinamente, com muito cuidado. O planejamento do vingador é, embora a Bíblia fale que eu sou o vingador, Jesus, Deus, ele é o nosso vingador. Então, ele, com muita propriedade e calma, ele vai vingar as nossas causas, vai vingar dos nossos inimigos. Não se preocupa, não, porque um dia tudo isso se transformará em realidade plena e toda a humanidade. A Bíblia mesmo fala que todo joelho verá e toda língua confessará. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, não é aquele Senhor da cruz. Mas Jesus, ele podia dar o brado da vingança. Ele disse, não, está tudo consumado. Ele disse assim, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E Abel não teve nem opção, né? Foi morto pelo irmão, de maneira inocente. Mas desfazer as obras de Satanás aponta para também este lado. É um lado que as pessoas queriam que, depois desse assassinato, Jesus viesse a dar continuidade e partir para a vingança também. Era o desejo dos discípulos. É tanto introspectivamente dentro e introduzido da pessoa do ser humano, que o desejo dos discípulos era o tempo todo que Jesus Cristo iria destruir o exército romano e destruir as províncias, cada um sendo um príncipe de uma província, né? Como os reis faziam, né? Que dominavam, botavam os seus governadores para administrar o império. Esse era o desejo dos apóstolos, principalmente de Judas, de Tomé, né? Desses mais aí afoito, achando que ia se cumprir ali. Chegou o nosso rei, como Davi, né? Que Davi foi chamado, como foi chamado o primeiro rei de Israel, que foi Saul, que a obrigação dele era matar os inimigos e reunir todo o exército israelino, como também foi chamado o exército de Davi, que também destruiu os inimigos, Salomão, de uma maneira. Mas depois a gente viu que todo império grande tem a sua ascensão e a sua decadência. A gente vê, não precisa ir muito longe da história, a gente vê todos os grandes impérios. Vamos lá. Começou com o Império Egito, caiu para a Babilônia. Começou com o Império Assírio, caiu para a Babilônia. Começou com o Império Babilônio, caiu para os persas, medo-persas. Começou com o Império Persa, medo-persa, caiu para Alexandre o Grande, o Império Grego, né? Começou, aí vai o grego. O Império Grego cai diante de quem? Do Império Romano. O Império Romano cai diante dos assênios, e assim vai, e chega nas nossas épocas, nos nossos dias, o grande Império Russo, né? A União Soviética, um império poderoso. Estou avançando, não estou nem dizendo na época de Portugal, Espanha, que eram os maiores impérios bélicos e armamentícios e de exércitos navais do planeta. Os dois também caíram, e assim vem caindo. E chegamos ao Império, a Perestroika, né? O antigo Império de Mikhail Gorbachev, que era o presidente da União Soviética, também caiu diante da Guerra Fria. Hoje temos os Estados Unidos, que também está caindo. Está surgindo um novo império, o Império Chinês, que também vai cair. Então, nenhum império subsiste ao grande império de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos caem, todos se deflagram, todos se dissipam. Assim é essa, levanta um e surge depois um outro mais poderoso para te derrubar. Depois, um outro que derruba o que te derrubou. E assim vem esse tipo de destruição em massa, né? Mas vamos lá. Então, Jesus, ele foi mal compreendido. Ele sabia que Jesus sabia que eles estavam confusos. E naquela mesma reunião daquela quinta-feira, antes de Jesus ir para Getsemane, de ser preso, ele via a apreensão dos corações dele. E viam eles completamente dissipados ali. Não estavam ali. E Jesus estava falando o que estava para acontecer. E não
que Jesus nunca negou a verdade a eles, que o Filho do Homem veio para te fazer, mas o Filho do Homem vai chegar o dia que ele vai ser entregue e vai ser preso, depois vai ser crucificado, morto, mas no terceiro dia vai ressuscitar. Então, assim como foi feito com Jonas, né, que dormiu por 3 dias dentro de um grande peixe, assim também o Filho do Homem irá ficar no seio da terra por 3 dias. Meu irmão, Jesus está revelando o plano dele para a humanidade. E a humanidade hoje está tudo dispersa, preocupada com o coronavírus, preocupada com luta ideológica, com partidarismo. Agora mesmo está tendo uma informação de que possivelmente a próxima pandemia que vai ter no mundo vai ser tecnológica, ou seja, vai entrar em colapso aí os grandes meios das mídias sociais. Isso é tudo uma predição, prelúdios, né? Do que está para acontecer. O mundo vai ter que ficar em parafusos para que surja de fato o filho do pecado. Ou seja, o cristão em si, ele tem que entender que caminha o mundo para o caos, para que possa haver aquela última semana de Daniel, das 70 semanas. Vemos hoje a 69ª semana. 69 semanas se passou. Aliás, está terminando já. Está finalizando ela. E ela se finaliza, de fato, quando a paz na Palestina entre ismaelitas e os ismaelitas, né, descendentes de Ismael, com os descendentes de Isaac, ou seja, os judeus, os israelitas natos da descendência de Isaac, e nós também que fomos aceitos dentro dessa descendência por intermédio de Jesus Cristo, um judeu nato que nos enxertou nele e fomos adotados, somos filhos adotados. A adoção de uma criança não é pecado. A Bíblia mesmo declara que todos nós somos adotados por Jesus Cristo. De que maneira? Ele nos adotou quando ele nos enviou como zambuzeiros bravos, ele nele mesmo enxertou cada zambuzeiro desse e nós fomos transformados em árvores frutíferas, porque nós fomos alicerçados e enxertados na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Ele é a única videira que é verdadeira. Israel não é videira, é figueira. E a Bíblia fala, quando o figo reflorescer, que é a figueira, aí passa assim uma geração. Que geração é essa? Para que essa geração? A geração que vai ser contada da figueira até o último dia que essa geração vai se passar, para que essa trombeta soe e a igreja seja arrebatada. Isso não é heresia, não, isso é uma verdade. Agora, nós não podemos descobrir de que geração é, que data que vai ser, não sei. Mas a figueira floresceu em 48. Se uma geração de 200 anos, 100 anos, 70 anos, o salmista diz que é 70 anos, quando chegar a 80, e o que passa disso é cansaço e enfado. Você chega a 70 anos de idade, bem fisicamente, mas de 70 para 80 começa a vir a canseira, os órgãos começam a envelhecer, porque Deus que fez o mecanismo completo do homem, fez o homem completo, sabe? Em quantos anos o coração produz de maneira correta, de maneira firme, os órgãos, fígados, rins, tudo, pâncreas, daqui a pouco vai começando a envelhecer, sem contar com a má alimentação que a gente nos alimenta, e isso acaba se corroborando para que a gente comece a enfraquecer e adoecer cada vez mais. Vê ela aí! Cachorro. Olha só. Parece que ela quer falar alguma coisa. Então a figueira floresceu. Jesus está só esperando a gente crescer mais, sabe? Eu acredito que a coisa ficou tão feia no meio evangélico, tão feia no cristianismo, tão imatura a igreja, que Jesus, ele cumpre-se aquela palavra disso. Porventura, quando o Filho do Homem voltar a chegar a fé na terra, então Jesus está dando ali aquela segurada, porque se uma geração for 80 anos, 80 anos, vamos assim, heresia não tem, mas é apenas conjecturando. Cumprindo o salmista fala, 70 anos, o que passa disso, podendo chegar a 80, canseira e enfado. Digamos então que seja 80 anos no limiar, tá? No limiar, 80 anos. De 48 para 2000, né, são 52 anos.
52 anos. Eu estou dizendo, de 48 para 2000, são quantos anos? 52 anos. 52 mais 48 dá 100. Então, são 2000. Vivemos no ano 2020. Então, seria 52 mais 20. Seria, então, 72 anos. Você passou, então, não foi 70. Está entendendo, irmão? É conjecturação, não estou afirmando heresia, mas nem estou tentando adivinhar como a Igreja Adventista datou a data a volta de Jesus Cristo. Estou me referindo ao que diz o que é uma geração hoje, biblicamente falando. Não é mais a geração de Abraão, que viveu 400 anos, e veio caindo. Chegamos aí no limiar que vivemos. Aí tem estados nossos que não chegam a 50 anos, conforme o IBGE, né? Mas se for essa geração do Salmo, né, a gente fica meio preocupado, porque já se passou 72 anos. Então, estamos vivendo aí pela misericórdia de Deus. Tá? Não significa que vamos chegar a cumprir esses 80 anos, que seria a geração 70, que passou a podendo chegar a 70, a 80, canseiro e enfado, essa geração. Para chegar lá, porque você observa bem, por outro lado, analisamos aí friamente esse contexto do Mateus 24, quando fala, versículo 35 diante, se não falei memória, 36, 37, é por aí, 33, 34, 35, é por aí nesse versículo aí que menciona que não passará desta geração sem que tudo isso aconteça. Tudo isso que tudo está acontecendo, já aconteceu tudo que tinha que acontecer já. Agora estamos vendo os momentos das pestes, as pragas, as pandemias, as epidemias, as doenças que curam, doenças que voltam de novo com força total, tuberculose, meningite, assim vai. Doenças novas como a dengue, a chikungunya, né? Essas doenças, a febre amarela, a malária, tudo voltando. E as novas, esses vírus chineses aí, que Codivírus, que vem matando. Então, são tantas coisas que estão se anunciando que a gente fica fazendo. Então, estamos vivendo o último momento, irmãos. Podemos dizer que vivemos a iminência da igreja para o céu, baseado no que está escrito no Salmo 24, no Mateus 24. Não passará desta geração sem que tudo isso. Mas já aconteceu tudo, irmãos. A única coisa que não aconteceu até agora é a paz na Palestina com a construção do templo, ao qual a mesquita de Omar, ela está justamente bem dentro de Moriá, do Monte Moriá, onde o templo de Salomão ele foi destruído, onde existe lá apenas uma parte que os judeus dividem com os palestinos, com os muçulmanos, o Muro das Lamentações. É uma relíquia. Ali é a parede que sobrou do Templo de Salomão. Bem, irmão, eu não estou afirmando nada, estou apenas conjecturando. E pelo que as coisas estão acontecendo, porque a figueira floresceu, dali contou a geração, a figueira floresceu em 48, 52, passou 20, então já estamos no ano 72 anos se passou, então não foi a geração de 70, então vivemos aí os outros 8 de fadiga e cansaço, ou seja, apontando para a nossa vida terrena, vivemos aí pela misericórdia, pela graça e pela paciência de Deus. Deus ele está dando esse tempo de canseira e de fadiga e de enfado para que nós botemos os nossos pés no chão e paremos de ficar brigando um com o outro acerca do que nós não conhecemos. Estamos pisando em terra minada, em território com minas, aos quais, se nós não tivermos na direção da Espírito de Deus, iremos ser implodidos. Irmãos, a nossa fé cada vez mais está sendo colocada em prova. Cada vez mais a igreja, ela se humaniza, ou seja, ela virou uma igreja ao qual o homem passa a ser o centro. São grupos, departamentos, cantores, pastores que se juntam para pregar na igreja. Eles perguntam se tem membro na igreja. Não? Jesus Cristo, ele ia, para por causa de uma alma, ele ia atrás.
Um exemplo é aquela mulher do poço, mulher samaritana. Ou Jesus ia para 8, 5, 10 mil pregar o evangelho. Então, não é a quantidade de pessoas que vai amarrar, que vai te direcionar e te fazer você pregar. É a quantidade e a capacidade que você tem de aceitar pela fé que você é, de fato, um precursor, um pronunciador, um anunciador, um pregador, um declamante, um declarante, de maneira muito clara e precisa da palavra de Deus. Não é uma igreja cheia, uma igreja vazia, muita gente, pouca gente, que vai lhe trazer uma mensagem. Não, vou pregar meia bomba aqui, porque só tem pouquinho de gente. Não, mas tem que pregar o que Deus te mandou por completo. A mensagem não pode ser descolada do teu pensamento, ou seja, só vai pregar uma pregação bonita, até falar língua estranha, se tiver igreja cheia. Então, vivemos esse momento de canseira e de enfado, onde o povo está sem paciência na igreja, está enfadado. Se não for fulano, não aceita. Se não for, é só uma igreja que está o tempo todo questionando, reclamando, brigando. Uma igreja que está ficando cada vez mais enfadada ao que está acontecendo, porque até mesmo a nossa culpa, a culpa dos sacerdotes, de não entenderem que eles não precisam produzir grandes eventos. Tem pessoas que ficam aí 40 minutos falando, daqui a pouco, mas eu gostaria de mais tempo, mas o tempo é muito curto, eu estou apenas no começo da introdução, ainda é muita arrogância, né? Começo da introdução. Cara, quando você recebe pregar, a mensagem tem que ser, faz uma introdução de 5, 10 minutos, no máximo, depende do tempo que te deu, tempo curto, 5 minutinhos uma introdução, depois você desenvolve, parte 1, não, a parte 2, e conclui. Conclusão, 5 a 10 minutos, entrega o microfone do pastor. Você não tem nem que ficar fazendo apelo. Isso aí não é papel seu. O seu papel é pregar a palavra de Deus. A antiética do pregador está por aí, quando ele não entende que tem um pastor e igreja. A não ser que o pastor fale, pastor fale, não é você pedir, não. É antiético você pedir, pastor, posso orar pela igreja e depois fazer o apelo? Não, não faça isso, isso é antiético. Antiético. Esse papel não é teu, esse papel é do pastor da igreja. Você foi convidado para pregar a palavra de Deus. Você pregou, acabou sua parte, dá a parte do Senhor, entrega o microfone que depois o pastor dá continuidade. Ele vai fazer o apelo, vai fazer a oração, porque ele é o pastor da igreja. Você é um convidado apenas para pregar a palavra de Deus, tá, irmão? Então você tome vergonha na sua cara e pare de achar que você é o pastor da igreja, porque você foi chamado para pregar, tá? Eu aprendi desse jeito dos antigos. Não mudou até hoje. Essa regra não mudou. Quem faz apelo é o pastor da igreja. Se ele não quiser fazer apelo, ele vai te falar, pastor, irmão, faça a oração do apelo final, tá? Não, Jesus. Aí tu está autorizado, irmão. Aí o efeito da mensagem vai... Porque o pastor da igreja te autorizou. Então, tu está com a cobertura espiritual para dar continuidade a finalização dos trabalhos. Então, mas lembre-se disso. Então, a igreja vive esse momento enfadada, irmão, cansada, cheia de problema. Tem irmãos que vai na igreja se arrastando, que está na casa de Deus. Aí, quando a mensagem não for de agrado, aí tá, eu estou me referindo àquele dia, aquela quinta-feira fadídica de que Jesus Cristo estava falando tudo isso para o povo, um povo enfadado, irmão. Os discípulos estavam enfadados, fracassando espiritualmente, ali com medo do que estava para acontecer. Pedro dava uma de valentão, mas na hora que o pau quebrou, foi um dos que negou Jesus e correu. Se Pedro, que era valente, correu, imagina o restante que se acovardava. O que está acontecendo é isso, mano. Estão vivendo 8 anos, podemos dizer assim, né? Vamos botar 8 anos. Tem pastores que estão declarando aí que tem que estar pronto, porque Jesus volta a qualquer momento. Estamos vivendo o período da canseira, do enfado, quando a gente observa as mudanças de costumes, a ideologia, né? As pessoas, os próprios crentes, sendo a favor da droga, a favor do aborto, a favor... Então, o cristianismo em si, eles estão acuados diante da lei dos homens. A lei dos homens, elas tem que ser obedecida, mas elas não podem nos condenar com ela. Se o aborto for autorizado pela Constituição, sei mais, pela essas PEC maluca que o Supremo, sei mais aqui, isso é problema deles, mas não me afeta, porque eu tenho a minha crença judaica cristã. Então, para mim é pecado.
roubar é pecado, matar é pecado, mentir é pecado. Então, tudo que o mundo tenta colocar como lei para que todos absorvam, é nesse momento que você tem que se levantar e não concordar, porque eu não posso concordar com uma coisa que fere aquilo que eu sei como verdade absoluta. Embora eu viva no país que paga minhas leis, paga a minha, mas eu tenho liberdade de escolher, de aceitar ou não. Uma lei que, para mim, é uma lei que ela não me atinge, não me alcança o meu pensamento. Ela nada mais do que ela é nefasta. Ela é completamente devastadora e acaba nos matando. Tá, irmãos? Fique com Deus. Amanhã eu continuei essa. Eu parei na quinta-feira, tá? Não consegui nem avançar um pouco, tenho que sair agora. Mas que Deus te abençoe, tá? Que Deus te guarde, que Deus te livre, que Deus faça resplandecer o sol da na sua casa, que Deus, ele supra a tua necessidade, que nunca venha faltar o azeite na botija, a farinha na panela, que o alimento, o trabalho, o suor, o teu sustento, que sempre seja confirmado por Deus e que você esteja preparado. Eu não estou afirmando que faltam 8 anos para o arrebatamento da igreja, mas eu acredito que pelo andar da carruagem, falta bem menos, porque já não tem muita coisa para ser. Porque a Bíblia diz que quando disser que tem paz na Palestina, lá entre Israel e os ismaelitas lá, e que a construção do templo já foi tudo organizado e a mesquita de Umar vai ser destruída e vai começar a reconstrução do templo, meu Deus, isso que a igreja já subiu. Então, será que estamos esperando esses últimos golpes? Esse último momento em que o templo será construído? Para depois a gente declarar e ouvir essa palavra nos meios de comunicações? Acontecendo isso, irmãos. Porque a Bíblia diz que nós não ficaremos durante a grande tribulação. A grande tribulação são 7 anos. A última semana de Daniel é a semana que Jesus vai poupar a igreja. A igreja será arrebatada. Quando finalizar a 69ª semana do livro de Daniel, ao qual o filho do pecado iníquo se levantará e trará paz, nós não estaremos mais aqui. Guarde isso, tá? Não espere ouvir paz, não espere ouvir construção. Quando isso acontecer, eu creio que a trombeta foi tocada, foi soada. Por quê? Se uma geração é 70 anos, e Deus falou assim, mas eu vou alongar um pouco a 80, mas fique sabendo que é só 70. Depois disso, de 70 a 80, é canseira e enfado. Então, o momento que ele está vivendo, de canseira, está cansado de ficar na terra, está enfadado dos filhos, destruiu a reputação do pai, o pai destruiu os filhos, é adultério, é prostituição, é roubo, é desvio de conduta, é irmãos que estão abandonando a fé, então estão vivendo esse momento de canseira, o momento que Deus, aquela misericórdia, a graça, vamos botar, últimos momentos da graça, da misericórdia, da piedade, da paciência de Deus para com a igreja. Irmão, eu digo para com a igreja, que com a humanidade Deus perdeu a paciência. Lembra do povo do Egito? Com eles, eu vou destruir esse povo, Moisés. Então, você observa que Deus, ele é taxativo. Então, com o mundo, o sistema, tudo isso aí, Deus já perdeu a paciência. O que faz com que Deus ele não mova a sua mão poderosa sobre esse povo é a igreja. Mas a igreja vive esse momento de cansaço. Está enfadada, irmão. Está enfadada. Ninguém quer mais orar, ninguém mais quer consagrar, ninguém mais quer jejuar, ninguém que está na igreja. Tá terrível a igreja. Essas igrejas que você vê cheias aí, são igrejas cheias de cristão que aqueles lá de Jerusalém, tá? Aqui em Jerusalém, com Jesus que estava no jumentinho, né? Jesus Cristo falou assim, esse povo que os lábios me adora, mas o coração está longe de mim. Então, estão adorando a Deus, aquela adoração, mas acabou aquilo ali, estão na bebida, estão na droga, estão na prostituição, estão nos bailes, estão nos barzinhos, então tem tudo que é lugar, fica até de madrugada. Na igreja, passou de 9 horas, não quer. Então, isso também faz parte da canseira e do enfado. Vivemos esse momento, né? Deus me despertou para essa palavra. Estamos vivendo um momento de estar cansado e enfadado de estar na terra. Estamos clamando a Deus para nos levar daqui dessa terra.
Não aguentamos mais. Está entendendo? Guarda essa palavra. Que Deus te abençoe. Deus, muito obrigado. Abençoe o pastor Nilton, abençoe o pastor Liel, Felipe, abençoe nosso pastor. Abençoe o presidente do Brasil, abençoe Israel, abençoe a nossa casa, abençoe a nossa família, em nome de Deus. Amém.